Olá, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo? Boa noite a todos que estão entrando agora. Eu sou Olivia Ardui, curadora assistente aqui no MASP, aguardando aqui minha interlocutora Sofia Enen, que é supervisora do Departamento de Conservação e Restauro aqui do MASP. Só um aviso antes da Sofia entrar, que como de praxe, nossas lives aqui do MASP ficam gravadas no IGTV. E assim que a Sofia entrar, eu também vou desativar os comentários aqui, para facilitar também essa interlocução e para a gente ter uma fluidez aqui da conversa. Então, estamos aguardando aqui a Sofia. Hoje o nosso tema vai ser falar um pouco sobre o restauro, o trabalho de restauro, que é uma disciplina e um departamento intimamente ligado à missão do museu, né? E pensando no museu enquanto instituição que tem como uma das suas missões pesquisar, preservar e exibir um acervo, né? E hoje a gente vai descobrir junto com a Sofia um pouco mais do trabalho de restauro, a sua relação com a conservação e né, o que implica o restauro, qual a evolução dessa profissão e qual a especificidade também de ser restauradora aqui no MASP, que é um museu que tem uma coleção muito diversa e vamos ver que também com essa diversidade vem muitos desafios também para um restaurador, para a equipe de restauro. Então, aguardando aqui ainda a Sofia. E aproveito também para cumprimentar todos que estão chegando agora. Boa noite. Obrigada por estarem aqui hoje conosco, virtualmente, né? Esperamos que em breve presencialmente para poder ver as obras do acervo ao vivo, né? Uma experiência muito distinta. Agora a Sofia vai conseguir vai conseguir sintonizar conosco. Boa noite, Oi, Sofia. Tudo bem? tudo bem? Só um Tudo. momento, eu vou desativar então aqui os comentários, pessoal. Boa noite a todos novamente. Boa noite, Sofia. Obrigada por estar aqui conosco hoje para falar do seu trabalho, né, como restauradora, ou parte aqui parte aqui do departamento, supervisora do Departamento de Conservação e Restauro, e mais especificamente nosso foco hoje vai ser sobre o restauro, né, essa disciplina, o restauro também no próprio MASP. Enfim, muito obrigada por estar conosco. Então, vou propor para você, Sofia, para a gente começar, você nos falar um pouco do que é o restauro, como definir o restauro e também essa relação do restauro com a conservação, né? Como o próprio nome do departamento do MASP já traz no título, no conservação e restauro, quais seriam as diferenças ou as relações entre os dois? E aí a gente já pode falar especificamente do restauro como disciplina. Então, é verdade. Hoje em dia, a gente se define como conservador-restaurador. Não é mais só restauração, restauro, né? Por quê? Porque, na verdade, nos desafios da gente, né, nas missões principais, a questão é conservar o mais tempo possível as obras, né, o patrimônio da gente, né? Então, é importante não só restaurar, mas conservar para não ter que restaurar, justamente. Então, eu diria que é a missão mais importante, porque realmente é essa questão da conservação que vai permitir que as obras, né,
continuem sendo vistas, continuem sendo apreciadas ao longo dos anos, no futuro, pelas gerações futuras, né? E, e cada vez mais os museus, né, estão dando essa importância à conservação, é dizer, atuar em todas as condições nas quais as obras estão conservadas, né? Então, são ações indiretas na obra. É dizer, a gente vai trabalhar medindo as condições de umidade relativa, temperatura, a incidência da luz, controle de pragas, prevenção de riscos, todo esse trabalho, né, de prevenção e de preservação das obras, para que elas não corram nenhum risco mesmo e que continuem, né, sendo expostas. Eu acho que essa é a definição principal, né? Sim. Aqui, por exemplo, vocês veem o meu colega Eric Santos, ele está fazendo um diagnóstico da obra, ele está avaliando o estado de conservação da obra. Essa era uma obra que justamente ia ser doada para o museu. Então, é muito importante a gente fazer essa avaliação antes da obra entrar no museu, para registrar, né, todos os elementos observados na obra e logo, quando a obra entra no museu, continuar esse controle, né? Continuar observando se tem alguma modificação, alguma mudança. E no caso de ter uma mudança, a gente conseguir atuar, né, com suficientemente rápido para justamente não provocar alterações ou essa alteração, o dano que a gente observou, ele não piorar, né? Sim, isso Então, também está, por exemplo, essas condições de umidade, incidência da luz também estão, né, são estudadas e consideradas para o acondicionamento das obras, também até para as viagens de obras em eventuais empréstimos a outros museus. exato, a gente realmente tem um controle, né? Tenta ter uma supervisão sobre tudo que envolve uma obra, dizer, o acondicionamento nas reservas, como você falou, quando elas viajam para exposições, as condições nas quais elas viajam, né? Nas caixas, etc. Então, realmente a gente tenta, né? Supervisar, né? E estar seguro que as obras sempre que estejam no museu, nas reservas, viajando, estejam nas melhores condições possíveis. Sim, aqui a gente tem mais uma imagem, né, também da Cecília Winter, que é Sim, coordenadora aqui essa foi a minha primeira viagem de courier, foi com a Cecília. E aí, por exemplo, vocês veem quando uma obra viaja, quando a obra chega, né, no museu no qual vai ser exposta, a gente tem que, de novo, né, controlar, avaliar, né, o estado de conservação da obra, monitorar, para ver que está tudo certo. E aí foi na National Gallery de Washington, foi a minha primeira viagem de courier, foi super interessante. Sim. Bom, então aqui a gente repassou alguns pontos do trabalho de conservador, né, que tem toda essa pesquisa, esse cuidado de prevenir, né, danos e alterações nas obras. E agora a gente pode passar para o nosso tema, né, de hoje, mais especificamente, que é o restauro, que aí seriam intervenções diretas nas obras. E aqui a gente traz como uma imagem, um contra-exemplo, na verdade. Imagino que muitos de vocês também que estão assistindo a gente tenham em mente algumas imagens, né, algumas memórias de restauros abusivos, né, desastrosos. Tem esse Homo de Borja, não é, que ficou muito famoso, mas aqui a gente tem um outro exemplo também, né, que é muito evidente, assim, a mão abusiva do restaurador, né? Eu que gostei desse exemplo, porque isso aconteceu há uns meses só. Então a gente pensaria que depois do desastre, né, do Cristo de Borja, a gente não teria que ver mais esse tipo de exemplos, né? Mas isso aconteceu recentemente, de novo, lamentavelmente, né? Então, por que esse restauro é ruim?
porque claramente teve uma modificação total da obra. Já não é mais a obra original, já não é mais a obra de Murillo, né? Sim, Nesse caso, né? Que é um artista espanhol super conhecido e sim, importante. Então, se um restaurador, entre aspas, né, chega a um resultado assim, ele não fez um restauro na real, ele repintou a obra, né? Ele fez uma nova obra e esse é tudo o contrário da missão da gente. A missão da gente é justamente que o nosso restauro não seja perceptível, que ele não consiga atrair mais a atenção do espectador, né? Porque se no final o espectador vê a obra e só consegue ver o restauro, então aí está perdendo, né, a verdadeira apreciação da obra e não está vendo mais a obra como deveria vê-la, né? Aqui a Olivia está mostrando um caso no qual eu trabalhei, que gostei muito, de Carlo Saraceni, um artista italiano do sim. século XVI. Marte e Vênus com a roda de Cupidos e paisagem, né? De 1605, 1610, essa é a datação atribuída. E aí, Sim. então, Sofia, você pode nos contar um pouco da sua experiência aqui do restauro? Eu acho que é um bom momento para já apontar alguns elementos importantes, né? De um restauro conforme as definições atuais, que justamente não são, né, refazer uma obra como o exemplo anterior, né? De uma forma abusiva Exato. ainda. É abusivo mesmo. Então, essa obra, eu gostei muito de trabalhar nela, porque, bom, é uma obra preciosa, assim, miniaturista, um monte de detalhes, muito, muito refinada mesmo. E, bah, ela estava meio escurecida, né, amarelhada pelos vernizes que vão envelhecendo com o tempo. Tinha também várias zonas de repinte, justamente, que estavam perturbando um pouco a leitura da obra, né, a questão estética também. Então, era importante para uma obra tão preciosa, né, que é feita para ser vista de perto também, conseguir melhorar o estado de conservação da obra e o estado estético, evidentemente. Então, vocês vão ver o resultado após o restauro. Então, vocês veem aí que a obra está mais luminosa, né? Com muita mais intensidade das cores, porque aí eu retirei algumas camadas de vernizes muito amarelhadas, escurecidas, mas o conceito da obra, né, a composição não mudou, né? Não é outra obra, é a mesma obra, só que revelou as suas qualidades estéticas. Então, essa é a missão do restauro, né? É revelar as qualidades estéticas que estão conteúdas na obra, né? A intenção, vamos dizer, original, o mais perto do original possível. É dizer, o que o pintor queria mostrar, né? Sim, Então, não tem uma modificação da obra. Vocês veem a mesma obra, só que melhor. sim. Aqui uma imagem só, né, Sofia? Você trabalhando nesse restauro, também para dar uma ideia das dimensões, né? Você falou que é uma obra pequena, preciosista, cheia de detalhes, né? Aqui a gente vê bem, assim, as suas dimensões, né? É. E que Aí está é, justamente retocando, né? Retocando a obra, é dizer, preenchendo algumas perdas que tinha a obra, né? Mas justamente eu não vou repintar sobre a obra. E esse é um dos princípios mais importantes do restauro, que não, tipo, não cobrir o original, né? Então, aí, depois da limpeza, todo o trabalho de retoque consiste em realmente preencher as lacunas ou perdas sem cobrir, né, a pintura original. Então, sim. é uma questão importante. E é um trabalho também que envolve, né, muita pesquisa, né, tanto uma pesquisa contextual né, sobre a obra, sobre o artista, sobre a técnica usada pelo artista, sobre os materiais utilizados pelo artista, quanto uma pesquisa de iconografia, eventuais fotos antigas, né, dessa obra, que às vezes pré-restauros antigos também, gravuras, além de todo um trabalho com outras equipes, né, que a gente vai ver hoje também em alguns outros exemplos. Você quer comentar alguma É, coisa? sim, é isso mesmo. Na verdade,
antes de restaurar, né, antes de chegar a retocar remover um verniz, ou seja qual seja a intervenção, tem todo um trabalho muito aprofundado e amplo de estudo, né, de entender muito bem qual que foi a história material da obra, de diagnosticar essa obra, né, de mapear todos os danos, todas as possíveis alterações. Então, realmente, toda essa pesquisa anterior é extremadamente importante para chegar a tomar decisões, primeiro, né, para decidir do melhor tratamento, e também para justificar certas decisões, né, certos tratamentos. Sim. E Eu no acho que. caso aqui fizemos, Oi, desculpa. no caso aqui fizemos várias análises, né, com a Universidade de Londrina e com a Universidade de São Paulo. Então, fizemos exames, análises de imagem, imagiologia, como a gente chama isso. Então, a gente realmente tinha todos os exames e o estudo antes de começar o restauro, e também foi uma questão interdisciplinar, né? A gente fez discussões, reuniões juntos, né, para comentar esses resultados dessas análises, para comentar também o tratamento. A gente tem uma metodologia no MASP que é bastante interdisciplinar. É dizer, a gente sempre está envolvendo outros especialistas na hora de decidir o tratamento e de, sabe, de entender a obra. Sim. Aqui temos um outro exemplo bem interessante nesse sentido, né, Sofia? Que é um trabalho muito distinto, né? Tanto pela tipologia, os materiais, né? Eu acho que vale a pena comentar também um pouco a complexidade, o desafio, né, de restaurar essa escultura, que também é do acervo do MASP, né? Que é um escultor anônimo, é um crucifixo da Escola de Siena, datado mais ou menos da primeira metade do século XV, não é? E É, justamente depois, quando a gente foi estudar a obra, a gente pesquisou bastante, né? A gente trouxe duas especialistas em escultura policromada da Bélgica, que trabalharam no IRPA. E elas até falaram que, na real, a datação da escultura era mais dessa transição entre a época medieval e a época renascentista, dizer, mais no final do século XV. Então, também é isso, os projetos de estudo, restauro, né, trazem informações também sobre as características estilísticas e históricas, né, das obras. E no caso aqui, o Cristo, como você falou, foi um projeto muito interessante, porque a obra se encontrava em um estado bastante ruim, porque antes de entrar no museu, a escultura tinha sofrido de ataques de insetos. Então, quando a obra já entrou no museu, tinha buraquinhos, né? Tinha galerias de insetos, então estava bastante frágil. Então, era muito importante a gente tratar essa obra para conservar, mas também pensar numa futura exposição da obra, né? Porque é uma obra muito interessante, bonita, e acho que talvez até meio única no Brasil, né? Que não tem muitos exemplos da escola de Siena, né? Escultura italiana, dessa época de transição. Então, e aí vocês veem nessa foto justamente fazendo exames com a equipe da USP, né? Do Instituto de Física da USP, a Márcia Risuto, que está aí realizando nos exames sobre os poucos pigmentos que tinha ainda, pigmentos originais que a escultura mostrava, né? Tinha umas pequeninhos fragmentos que a gente conseguiu medir e assim conseguimos mais ou menos entender, né, como que era a policromia da pintura original, porque essa obra não era para ser branca, ela estava toda pintada na origem, né? Mas aí ao longo dos anos, né, desde o século XV, olha, muito tempo, né, ela passou por vários restauros diferentes, sofreu vários danos no passado, e aí ela perdeu a sua policromia original. Então a gente conseguiu entender, né, qual que era essa policromia, por exemplo, sim. mais ou menos. Aqui temos outras imagens, né, dessas análises, Sofia. Ah, e está fazendo uma UV, né, fluorescência ultravioleta, para justamente também distinguir esses restauros antigos, aplicação de vernizes antigos, etc.
Aí são as duas restauradoras, Erika Rabelo e Violette de Monti, que viram da Bélgica, né, para fazer o tratamento do Cristo. Elas fizeram um trabalho excelente, realmente, porque elas não só fizeram toda essa pesquisa estilística, né, histórica, entenderam muito bem o que tinha acontecido com essa obra, mais ou menos as características, tudo mais. Mas, além disso, na hora de tratar a obra, elas fizeram um monte de testes, de provas, né? Como vocês veem nesse centro aí, essas são umas madeirinhas que elas escolheram por ser muito parecidas às madeiras, à madeira original, né? Utilizada no Cristo. Então, elas conseguiram achar uma madeira bem parecida. E aí, elas fizeram buraquinhos nelas para elas testarem diferentes tipos de material de preenchimento e adesivos. Então, elas realmente fizeram toda essa pesquisa material, né, para escolher as melhores alternativas de tratamento, que justamente seja estável no tempo. Esse é um princípio também muito importante do restauro, a estabilidade, de certa forma, a sustentabilidade também, né? É dizer que o tratamento que a gente aporte dure o mais tempo possível, né? Que não envelheça, que não seja que não amarele, por exemplo, que não fique escuro, que não fique feio, né, com o tempo. Então, era só para mostrar, né, que elas fizeram realmente um trabalho muito rico, né? E aí, essa foto também é interessante porque mostra, né, esse processo interdisciplinar que falei, né? Através de reuniões que a gente faz, né, com os conservadores do museu, mas também convidando curadores, convidando pesquisadores, às vezes, e especialistas, né, em conservação e restauro, e aí a gente discute juntos, né, as alternativas de tratamento, as decisões, os resultados também. Então, acho que é um jeito de trabalhar que é bastante enriquecedor, né? Porque a gente aprende bastante e, e partilha, né? Informações, reflexões, etc. Mas também muito honesto, né? Não é como justamente o conceito de restaurador antes, né? Antes dos anos 70, em que era um trabalho meio segredo, sabe? Tipo um segredo de ateliê, meio de mestre-discípulo, mas que não envolvia toda essa questão das análises, dos exames e da troca, né, com outros especialistas, com outros expertos, né, desse tipo de obras, né? Sim, a gente pode até falar de restaurador dentro de uma perspectiva mais científica, quase, né? Então, realmente, a gente agora define a profissão como uma disciplina científica. Já não é mais um artesanato, uma arte, não. Agora, realmente, até os estudos, né, que a gente faz para chegar a ser conservador restaurador envolvem um monte de química, física, bom, história da arte, evidentemente, né? Além da questão manual, técnica. Eu acho que o conservador restaurador não é mais um técnico, um artesão, porque realmente tem um trabalho muito científico, né? Sim. Sobretudo quando você envolve as análises. E quando você fala agora, quando que você dataria essa transição para essa nova concepção do trabalho, da profissão do restaurador? Desde quando que tem essa mudança, você diria? Olha, começou com vários autores muito importantes, como Cesare Brandi, Paul Philippot, entre outros, que começaram a escrever, né, sobre a ética e um pouco a teoria do restauro. E eles começaram a definir esses princípios tão importantes que a gente agora segue, né, como a reversibilidade, a estabilidade, a intervenção mínima também, é dizer, tentar intervir o mínimo possível para deixar original, né, visível. Sim, E daí foi evoluindo, né? E, sobretudo, eu diria que entre os anos 70 e, sobretudo, 80, aí realmente teve uma explosão, assim, de formações, de aportes científicos, de colaborações nos museus, né? E nas instituições dedicadas à cultura, entre cientistas diversos e conservadores restauradores. sim. E esses seriam esses princípios, né, que você falou, de reversibilidade, sustentabilidade, isso são esses princípios éticos que você diria que agora estão
de praxe são usados, né, e são seguidos pelos restauradores atuais, restauradores conservadores. Exato. Então, por exemplo, esse exemplo aí, né, só para mostrar, né, como que a gente aplica na prática esses princípios, aí tinha, né, no canto superior direito, tinha um repinte que Só cobria... para contextualizar, a gente está voltando para o Saraceni, Carlo Saraceni, Marte e É, Vênus. Depois de passar pelo Cristo, voltamos agora. Esse é um verdade. detalhe. Sim. Desculpa, Então Sofia. aí tinha esse. Ai, Ligação. Aí tinha um repinte, né, no canto superior direito, e aí ele cobria a parte do original, e além que ele estava muito escurecido, como vocês veem, tem uma coisa aí que perturba, né, o olho, que perturba o espectador. Então, quando a gente limpou, retirou esse repinte, a gente fez um retoque, né? Eu fiz um retoque que tinha a ver com o estilo do artista, né? Que se integrava muito melhor com a pintura original, né? Tanto assim que a gente não percebe direito o que na real nessa parte não tem mais pintura. Mas a gente também utiliza produtos, né, que são muito estáveis no tempo, que envelhecem muito bem, portanto, o seu restauro normalmente vai durar muitos anos. E, além disso, esses materiais de restauro que são realizados especificamente para restauradores e conservadores, que são testados, etc., que são super aprovados, vamos dizer, pela disciplina, né? Eles são detectáveis também. Então, assim, um restaurador do futuro vai chegar e vai ver esse retoque, e provavelmente ele vai detectar esse retoque, porque ele já tem um olho formado, tudo mais. Um espectador comum talvez não veja, mas um restaurador talvez veja. Mas, além disso, graças a técnicas de análise, como a fluorescência, por exemplo, que falei anteriormente, a fluorescência revela esses retoques, né? Então, é muito fácil para os restauradores do futuro detectar onde estão os restauros. Então, aí tem também, de novo, uma ética, né? Uma missão de honestidade, né? De mostrar onde a gente trabalhou bom, além disso, a gente faz uns relatórios super completos, especificando todo, para que os restauradores do futuro, né, não tenham surpresas e consigam ver direito o que foi feito na obra, né? Essa Sim, também é uma parte importante da disciplina. sim, que isso tem bastante a ver com a própria transparência que está em jogo no processo, né? Que você comentou, que é um processo agora de Olivia, eu não partilha. estou ouvindo muito bem você. Acho que seu microfone Ah, é? Será? Tá me ouvindo desligou. agora? Alô? Baixinho, mas... Bom, estou ouvindo mesmo. A gente pode É? continuar. Sim, Tá. Certeza? sim, tudo bem. Não, eu estava falando que tem a ver com essa ideia também de transparência que está em jogo no próprio processo de partilha, de troca com outros profissionais, com outras instituições, que são algo, essa transparência ela também se dá no trabalho, né? Como você falou para os restauradores do futuro. E aí, no que você comentou, você falou de algumas análises, né? Eu acho que a gente poderia mencionar algumas análises científicas, né, que são utilizadas, métodos científicos utilizados como ferramentas para análise de obras no contexto do restauro. Pode ser, sim. Bom, a gente trabalha principalmente com o Instituto de Física da USP, que realizam toda a imagiologia para a gente, né? Todos os exames visuais. Aí vocês veem, por exemplo, o Pedro Campos, que está fazendo uma análise ultravioleta, né? Então, a gente coloca essas lâmpadas UV e a gente consegue ver, isso, retoques, vernizes, etc. Aí vocês veem a reflectografia no infravermelho, que é uma técnica que eu gosto particularmente muito, porque se trata de, graças a essa câmera, a gente atravessa as camadas de pintura, de verniz e tudo mais,
e chega na preparação. E aí é possível ver, graças a essa câmera, né, específica, o desenho subjacente da obra, dizer, o desenho preliminar, o preparatório que o pintor fez antes de colocar a pintura, né? Então, revela coisas que são invisíveis a olho nu, geralmente. Então, eu gosto particularmente, né? É bem interessante. Aí, outra técnica também bacana, que o XRF, que a gente chama, espectrometria de raio-x, que aí você manda um raio-x na obra e a resposta que você recebe permite saber de que está composto esse ponto de tinta, né? Então, aí a gente consegue saber, por exemplo, essa cor azul está composta de azurita, de lápis-lazuli, por exemplo. Então, dá para muitas vezes ter uma noção bastante aprofundada de quais pigmentos, né, quais tintas o pintor utilizou. Sim, isso é muito interessante não só para o restauro, como também para datar a obra, né? Até para atribuição, né? De obras a alguns artistas, né? Então isso é realmente uma análise muito rica, né? Que vai além do restauro, né? Que tem a ver com a história da Sim. obra. E para o museu, né? Que tem essa missão de investigar e de pesquisar suas obras, é muito importante também, né? Conseguir trabalhar e integrar essas informações que vêm dessas pesquisas, né? Sofia, você está me ouvindo? É muito importante. Eu estou Oh, eu vendo que estou você ouvindo está... bem baixinho, na real, O que você, que será que mas tudo aconteceu bem. aqui? Eu aumentei aqui meu som, mas... Bom, Não vamos seguir sei. assim. Podemos seguir, Bom, sim. Aí voltou. Acho que foi um bug do Instagram, mas já voltou. Tá bom. Então, eu acho que agora a gente pode pegar esses alguns exemplos que você citou de análises e trazer de volta para essas obras do acervo, para a gente ver exemplos concretos de cada uma dessas análises, né, Sofia? Então, de novo, Uhum. voltando para o Saraceni, aqui a gente tem mais um detalhe, né, dos dois protagonistas principais. E aqui Tem a conseguimos ver... reflectografia no infravermelho mesmo, que eu falava que atravessava as camadas pictóricas, né? Então, é interessante porque aí você vê modificações que o pintor realizou durante o processo pictórico. Por exemplo, a nível das pernas, né, dos deuses, ele tinha primeiro feito de um jeito, e depois ele decidiu subir mais uma perna, retirar mais uma outra. Vocês vão ver logo na imagem A gente vê seguinte. aqui, né? Aí, assim, isso. Então, aí, realmente, o Marte tinha uma posição totalmente distinta da, da posição que aparece na composição final, né? E isso é muito interessante, porque dá para um pouco entender qual que é a personalidade do artista, né? Se é um artista que segue muito bem as suas composições preliminares, né? Os seus desenhos, que tem uns pintores que realmente não dá para perceber nenhuma modificação de tão direitinhos, né? Que eles são logo quando pintam. E tem outros, como o caso do Saraceni, que vão mudando muito, muito. E a gente percebe uma certa indecisão, né? E também uma certa espontaneidade. É dizer, acho que o pintor era meio exigente, né, com ele mesmo. E ele, tipo, não ficava satisfeito e ia mudando coisas, ia adicionando uma coisa, depois mudava a posição dessa coisa para outro lugar. E então é bem interessante, porque aí você realmente consegue entender um pouco a personalidade artística do pintor, né? Sim, e todo o processo mesmo, né, de elaboração do trabalho, né? Aqui a gente tem um outro exemplo também da mesma pintura, em que a E gente também aí, vê... os cupidinhos, né? Ficaram nessa posição, né? Mas no início o pintor tinha pensado outra posição totalmente diferente, onde o anjo, né, estava mais de costas. Então, de novo, ele fez modificações bastante importantes no final, na sua obra. Sim. E aí a gente... E é muito bonito ver isso, né?
quando você vê essa análise, você olha, ele mudou isso, aquilo. É muito enriquecedor também, né? Sim, para pensar a história da obra, né? E tem também Exato. história, como você falou, né? História material. Bonito pensar que a obra tem uma história a partir do momento que ela sai do ateliê do artista, né? E ela vai ter uma série de alterações, mas também de eventuais restauros, né, Sofia? E aí essas análises também ajudam a localizar essas intervenções posteriores. Essas análises são que a gente faz, né? São determinantes até para identificar certas intervenções anteriores. Aqui, por exemplo, foi o braço de Vênus, aí a nível da mão, a gente via uns craquelês muito bizarros, umas fissurinhas, assim, que era estranho. Então a gente estava pensando, ó, será que é uma alteração da obra? Porque a obra estava apresentando bastantes alterações assim, mas que era de corrosão do cobre, né? Porque uma pintura sobre cobre, para não entrar em detalhe. Mas aí as análises permitiram entender que, na real, era um repinte mesmo, a nível da mão. Então, a análise infravermelho aqui, vocês veem que tem uma mancha escura a nível da mão, mas tudo isso é um retoque. E depois a UV também confirmou essa suposição, né? Então aí a gente tem a justificação material, justificativa material ó, é um repinte mesmo, então eu posso retirar. E não tem problema nenhum, porque aí tem a delimitação muito bem, você identificou muito bem onde que se encontra esse repinte, então não tem risco nenhum sabe, de retirar a pintura original, por exemplo. Isso não acontece. E aí o resultado ficou, né, colocando Então, a aí versão eu antes do retirei restauro, né? sim. Dá para Aí ver é isso, bem. eu retirei esse repinte e na real tinha a mão quase completa da Vênus. Então, essa mão é a mão original, né? A mão que o pintor fez. E o que aconteceu é que tinha só umas mini perdas e um restaurador do passado, né? Tem esses princípios éticos que a gente tem hoje em dia. Em vez de retocar pontinho por pontinho as mini perdas, ele fez um retoque maior, né? Porque é mais fácil e tipo mais rápido. Só que esse retoque não estava mais integrado, né? Estava perturbando. Então aí a gente conseguiu revelar parte da obra original. Sim, e como a gente vê aqui, né, nesse exemplo, tem uma questão de lisibilidade, assim, né, de realmente conseguir ver, né, o que seria a pintura na época que o artista fez, né? O mais próximo, porque, bom, tem envelhecimento também Claro, dos materiais originais, né? Mas é próximo do que ele quis mostrar, sim. sim. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, aqui da coleção do MASP também, do acervo do MASP, que é o François Clouet, o banho de Diana, 1559-60, a datação atribuída. E aqui também, né, teve uma série de surpresas, Sofia. Ou nem É, tanto. Então, bom, só para falar que essa vai ser o nosso próximo projeto de restauro, né, que a gente vai fazer o próximo ano. E a gente vai trazer uma restauradora da Bélgica, de novo, uma colega minha muito boa, que é especialista em pintura sobre madeira, porque essa é uma pintura sobre um painel de madeira, né? E ela vai nos ajudar com as análises, o diagnóstico. E, bom, aí a obra precisava restauro mesmo, porque tinha uns retoques, repintes que eram bem visíveis a olho nu, mas aí vocês vão ver que também, de novo, esses retoques são super visíveis com as outras técnicas de análise, né? Então aí, de novo, tem a imagem, né, com luz visível, com luz normal, e vocês veem que no rosto, né, tem uma coisa bem estranha, bem perturbadora, assim. Esse não parece um rosto do Clouet, né? O Clouet realizava umas pinturas muito mais refinadas, né? Então aí claramente tem um problema. E aí, Sim, com as análises, a gente percebe muito bem que efetivamente, né, tem
uma intervenção aí, que é sobretudo visível com a UV, que vai ser a próxima imagem, né? Essa coisa assim que tem no rosto, todos esses são retoques, né? Pontuais que a gente vai ter que tirar porque não está ajudando, né, a apreciar a leitura da obra, não está ajudando, né, a revelar a potencialidade, né, as qualidades da obra. Sim. E esse restauro está previsto para o ano que vem? Tem mais ou menos assim, um período definido, apesar de que a gente está num momento muito, né, conturbado também, né, com a pandemia. É difícil prever, mas a ideia inicial É. era restaurar Poxa, durante quantos meses e quando? a priori a restauradora viria por um mês, Uhum. e aí aproveitaríamos de restaurar uma outra obra também, um painel, uma pintura sobre madeira. Olha, eu espero que seja em fevereiro, março, mas vamos ver, né? Porque era para ser esse ano, na real, esse projeto, mas aí a restauradora não conseguiu vir, Sim, além que o museu está fechado, né? Então, esse vai ser o projeto do próximo ano. sim. Bom, aguardemos então. É, Aqui temos um outro exemplo, né, bem conhecido, aqui do acervo do MASP, do Renoir, Rosa e Azul, que recentemente foi tema do MASP Desenhos em Casa e algumas lives também, tanto o Diálogo no Acervo quanto a live com o Lorenzo Mami. E aqui você, né, queria trazer essa imagem que talvez, se a Rosa e Azul é é tão uma conhecida, radiografia. talvez o nosso público conheça menos nessa visão aí do avesso ou da radiografia, É. Sofia. O que ela nos revela? Então, a radiografia também é um tipo de exame muito, muito legal, muito útil mesmo, porque ele diferentemente da reflectografia no infravermelho, a radiografia atravessa todas as camadas da pintura, né? E atravessa tudo, tanto assim que vocês veem, né, que tem o chassi aí visível, tem os pregos, né, nos lados, e também revela muitas informações sobre alguns pigmentos. Por exemplo, aí todas as zonas brancas que vocês veem são zonas que têm branco de chumbo, que é um pigmento que aparece muito bem na radiografia. Então dá para, de novo, também entender como que o pintor fez, que materiais utilizou, etc. E esse também vai ser um projeto de restauro, né, do próximo ano. A gente vai trazer uma restauradora da França, muito boa, que trabalha no Musée d'Orsay, e ela vai também ajudar. A gente vai fazer um projeto Renoir, né? Vai aproveitar de restaurar 3 obras do Renoir. Aproveitar, né, que vem essa especialista que já tem muita experiência com o Renoir, que tem esse olhar, né, essa experiência muito importante para a gente. Então, vai ser um projeto super, super legal, que também era para ser esse ano, mas vai ser o próximo ano, né? Bom, esse ano foi um hiato, né, na vida de muitas pessoas, né, nas instituições, nos museus, para os artistas também. Então, Sofia, a gente está daqui a pouco chegando já mais para o final da nossa live. Eu não queria deixar de aproveitar para a gente falar um pouco tanto da diversidade, né, e assim, do nível de especialização, né, do trabalho de restaurador, que é um trabalho que está entre ciência, entre história, entre artes plásticas, né, tem uma formação muito única, né, que mescla esses três eixos, e aí também falar da diversidade do próprio acervo do MASP, né, e que desafios isso traz para um restaurador, até pensando nisso que você falou, né, de trazer sempre especialistas num tema, né, tanto pensar no um painel de madeira, que não é a mesma especialidade que o painel enfim, a placa de metal, ou a tela, ou a escultura em madeira, ou, por exemplo, um vestido, como a gente tem aqui do Salvador Dalí, o traje de 2046, né?
que é uma obra dos anos 50, né? Eu acho que é de 1950, inclusive, e que, enfim, queria te ouvir um pouco, primeiro sobre esse leque amplo, né, de especializações do restaurador, e aí depois a gente passar para alguns exemplos e alguns desafios que um acervo tão diverso como o do MASP representa para um profissional de restauro e conservação. Pois é, na real, como você falou, a disciplina, né, de conservação e restauro tende a cada vez se especializar cada vez mais. Então, vai ter restauradores, conservadores restauradores, que são super especialistas em um tema, por exemplo, textos, tecidos, vestidos, etc. Eu, por exemplo, sou super especializada em pintura europeia, mas não tenho tanta experiência, por exemplo, em pintura brasileira ou em pintura contemporânea. E aí, os outros colegas, né, vão ajudar nesses outros temas. É por isso que é importante, de novo, a interdisciplinaridade e a partilha, né, as discussões e a colaboração, tanto com cientistas como com especialistas de outros tipos de materiais, né? Que não dá para você fazer tudo sozinha. Tipo, eu não vou, por exemplo, restaurar essa obra aí. Eu vou chamar alguém que tem essa experiência, né? Que tem essa expertise. E é isso mesmo. O MASP, além disso, oferece, né, essa diversidade muito espetacular, né? De ter no seu acervo obras de materiais muito diversos, muito diferentes e que cada um oferece desafios diferentes, né? E demanda especialidades e experiências diferentes. Então você tem aí os vestidos, mas tem, é isso, obras sobre metal, obras sobre madeira. Aí, por exemplo, essa obra, né, da Ligia Clark, de novo, é uma obra contemporânea que oferece outros desafios. Sim, e que também, bom, isso é uma outra questão, né, mas que num primeiro momento era uma obra manipulável pelo público, então já tem aí um rastro, né, desse gesto, desse uso, depois, por questões de conservação, justamente, esse uso é restrito ou né, não é permitido, mas a gente tem também uma coleção muito importante, né, de cerâmicas pré-colombianas, que é o Comodato MASP Landman, que abarca uma diversidade de tipologias, né, e de várias culturas, né, pré-colombianas, enfim, do continente como um todo, né, mas com foco nos Andes, na região andina, né, e que também oferece desafios muito grandes, né, além de ser uma especialidade também, né, os arqueólogos, historiadores da arte especializados nesse período e nessas tipologias também são raros, né? E a gente trabalha, por exemplo, com uma especialista, né, aqui no Brasil, que é a Márcia Arcuri, e, enfim, também a gente teve um contato mais próximo, não pela exposição que já aconteceu no MASP com os tecidos, né, pré-colombianos, que aí também representa uma série de desafios, né? Em termos de acondicionamento. Isso, e aí o contato justamente com a curadora, né, especialista, que conhece muito bem essa coleção, os materiais, a identificação dos objetos, etc., né, estilística, etc., é muito importante para a gente, né? E aí, de novo, volto para a questão da colaboração, da interdisciplinaridade, né? A gente se completa. Eu vou ter, por exemplo, apreciações, né, observações sobre a questão material, as alterações, o estado de conservação, e aí outros expertos, né, vão trazer outras questões, outros elementos importantes que a gente tem que ter, né, sobre o nosso acervo. Aqui mais alguns exemplos de obras, os guerreiros chineses que ficavam expostos nos cavaletes também. Tenho certeza que muitos dos nossos visitantes, né, aqui do MASP viram, né, essa obra exposta. Também
a bailarina de 14 anos do Degas, que em breve esperamos, né, vai estar em exposição no museu, quando o museu reabrir, mais para o final do ano, né, com a exposição do Edgar Degas. Mas Aí, só falar que aí, justamente com essa exposição de Degas, tem um trabalho imenso, muito grande, que já começou há bastantes meses, né? Sobre discussões e questões sobre a conservação das obras em metal, como são essas obras do Degas, né? Então, aí, de novo, volta a questão da conservação, conservação preventiva, né? Todas essas discussões entre conservadores e especialistas são necessárias para expor essas obras. Então, eu acho que talvez o espectador não imagina, né, a quantidade de falas, de discussões, de pesquisa, de troca que a gente tem, né, como área, antes de chegar a expor a obra na exposição. sim, é muito trabalho mesmo, né? E aí, Sofia, É. para terminar, eu queria retomar também uma conversa que a gente teve, que você estava comentando dos novos desafios também, por exemplo, enfim, da arte contemporânea e dos materiais utilizados pelos artistas contemporâneos para os restauradores. O que isso representa, o uso de outros materiais, né? Então, é uma questão bastante difícil, mas importante, né? Que é isso, a arte vai se adaptando, né? Ela vai evoluindo. Os artistas vão utilizando outros materiais, vão experimentando com outras tintas. O mercado oferece também cada vez mais materiais. E então o desafio, né, no futuro vai ser entender como esses materiais envelhecem e tentar achar os melhores tratamentos possíveis, né? Porque a gente tem muita experiência e muito controle, né, sobre como que envelhece, como que funciona a pintura antiga, né, até o século XX. Mas a partir do século XX, a partir do momento onde os pintores, os artistas, os escultores começam a integrar um monte de materiais diferentes, aí começam novas discussões, novas problemáticas, né? E, por exemplo, Eric Santos, né, meu colega que eu mencionei antes, ele está se especializando bastante, né, sobre essa questão das éticas também que podem trazer, né, o tratamento, né, o restauro de obras contemporâneas com certas particularidades materiais, né. Além que o museu, né, tem integrado muitas obras contemporâneas nos últimos anos, então realmente vai ser um desafio para a gente, né. Sim, e até aí, talvez para a gente já chegar no final da nossa live aqui, de falar dessa grande missão que, na verdade, né, os conservadores e restauradores trabalham para preservar e conseguir manter, né, o legado, esses objetos, essas obras para gerações futuras, né? A gente falou muito de restauradores futuros, os restauradores do futuro poderem voltar para as restaurações, os restauros atuais, poder retirar, eventualmente refazer um restauro, como também os novos desafios, né, dessas obras novas que estão sendo produzidas hoje. Então, acho que é uma bela forma de talvez encerrar com esse grande objetivo, né, de manter esse patrimônio para as Eu acho que gerações é futuras. isso. Eu acho que realmente o conservador restaurador trabalha muito no longo prazo, né? Tipo, ele está sempre pensando nos 10, 50, 100 anos seguintes e pensando, né, que outros restauradores vão vir e podem também questionar, né, as nossas decisões, as nossas observações. Então, por isso que a gente também tem que ser tão honesto e rigoroso, né, com a documentação que a gente deixa, porque se a gente não deixar, isso vai gerar talvez mais problemas e mais questões para os conservadores restauradores do futuro. Então, isso também é uma questão assim bem importante. E é verdade, a nossa preocupação, né, está sempre sendo para o futuro, né? Tipo, tem a questão presente, sim, como que a obra se encontra hoje em dia, agora mesmo, e o que eu vou fazer para melhorar esse estado de conservação ou esse estado estético, mas na hora da toma de decisões, né, na hora de decidir um tratamento, um lugar de conservação, etc.,
a gente está pensando nesse futuro, né? Nesses profissionais também que vão atuar depois da gente e nos espectadores, né? Nas pessoas que vão apreciar essas obras no futuro, né? Que vão Claro. olhar para elas. As próximas gerações, né? E nesse Exato. sentido é uma missão que está muito alinhada com a do museu também, né? E Sim, nessa preservação, conservação para as próximas gerações, para as atuais e para as próximas, claro, né? exato. Então, Sofia, a gente está chegando no fim da nossa live sobre conservação, restauração, ou como a gente viu, um ensaio sobre futurologia, né? É, De alguma forma. sustentabilidade. É. Sim. Eu não sei se você quer adicionar mais alguma coisa, algum comentário, alguma observação, antes de encerrarmos aqui. Não, acho que é muito legal o museu apresentar cada vez mais o nosso trabalho, né, de conservação e restauro. Acho que é importante porque participa também na educação das pessoas, né, entenderem, né, como que a gente faz, o respeito também que tem que ter com as obras. Acho importante difundir e compartilhar esses projetos que a gente tem, né, essas abordagens diferentes, talvez. É, de novo, é uma questão de transparência, né? Honestidade, mostrar para o mundo o nosso trabalho. E, bom, na real, a gente, né, tá também publicando bastante em revistas científicas, né, em congressos, tá participando bastante de publicações realmente científicas, né? Mas aí eu gostaria que também esse trabalho fosse difundido, né, para as pessoas normais que não vão ler uma revista científica sobre análises ou restauro, né? Sim, e com Então, certeza, acho bonito, importante. sim, nosso público tem muito interesse, com certeza, em conhecer um pouco mais desse trabalho, né? Que é um trabalho que acontece um pouco nos bastidores, né? Mas que é tão central, tão importante, e com certeza haverá outras oportunidades para divulgar esse trabalho e aproximar o público também, né? Desse departamento que é tão importante no museu. E tão cheio de desafios, metas e, como vimos, né, que a imagem do próprio acervo, que é tão diverso, plural, né, e, enfim. Sofia, eu queria te agradecer por compartilhar um pouco mais do seu trabalho, sua visão sobre o restauro, sua experiência aqui no Departamento de Conservação e Restauro no MASP. Queria agradecer também a todos os nossos ouvintes ou Instagrammers ou todos que estão aí acompanhando nossa live hoje. Lembrando que a live vai ficar gravada no IGTV do MASP e aguardem que em breve o museu deve reabrir, né? Claro, em condições novas, né? Com certos protocolos para assegurar a segurança de tanto dos funcionários quanto do público. Mas esperamos que em breve a gente possa receber vocês de volta no MASP e que possamos juntos, de novo, apreciar esse acervo tão rico e tão importante aqui ao vivo, né, presencialmente. Obrigada, Sofia. Obrigada a todos que nos acompanharam hoje. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.